Acho que deu. Começou a gravar. Então tá, gente. Hoje a gente vai para nossa última aula juntos da parte de GRS, né? E daí, no final da aula de hoje, eu vou postar, então, um questionário, como eu havia comentado com vocês ontem, para abordar os temas do que a gente vai ver nessa conversa de hoje e no que a gente viu ontem. Como eu comentei, né, o questionário vai ser aplicado justamente porque eu estou finalizando o meu contrato com o IF. Então, eu preciso ter uma forma dos outros professores poderem avaliar posteriormente esse questionário conforme vocês forem respondendo. Então, é isso, tá? Só para esclarecer essa questão. Então, a nossa conversa de hoje é sobre os resíduos de uma estação de tratamento de esgoto. Como que a gente poderia reaproveitar esse tipo de material? Então, eu vou mostrar aqui para vocês o que eu fiz no meu trabalho de mestrado, que foi desenvolver um tipo de um material adsorvente a partir de um subproduto do lodo de tratamento de esgoto, tá? Deixa eu passar aqui, deixa eu só mudar o ponteiro, porque às vezes é bom ter uma caneta aqui. Então tá, então a gente tem novamente aqui vendo como que funciona a questão da economia linear, né, que foi um pouquinho do que a Gabriele tinha falado para vocês. Então, pensando aqui na questão de um produto que a gente utiliza, que é as fontes de fósforo. Não sei se vocês sabem, se alguém tem uma ideia de onde que vem o fósforo que a gente utiliza como fertilizante, ou mesmo o fósforo que a gente utiliza para fazer os nossos palitos de fósforo. Alguém tem alguma ideia de onde vem isso? Não? Ninguém consegue imaginar? Então, o fósforo que a gente utiliza, ele é um mineral, ele é minerado, então ele vem de rochas que são ricas em fósforo. Então a gente tem uma reserva finita deles, assim como o petróleo, que é um material que tem um fim, um dia ele vai se acabar se a gente não controlar esse uso dele, né? O fósforo da mesma maneira. E tem alguns estudos que mostram que a reserva de fósforo ela pode se acabar daqui a 100 anos. Então, é um número relativamente pequeno de anos, né? E considerando que a gente precisa de fósforo para poder ter a nossa produção alimentícia, basicamente 95% dos suplementos animais e dos fertilizantes são produzidos com fósforo, então é um cenário bem crítico, né? Porque vocês imaginem se a gente não tiver fósforo para produzir alimento como nutriente para as plantinhas, a gente não tem comida. Então é um cenário bem crítico mesmo, né? E considerando também que a gente tem esse cenário, né? Muito mais pessoas no mundo, necessitando de muito mais alimento, a gente também acaba tendo a produção de muito mais animais, né? Então, vacas, porcos, galinhas, como fonte de alimento também, que também precisam de suplementos, né, de alimentação. E a gente gera muito mais afluente, muito mais pessoas no banheiro, né? Então, a gente gera muito esses subprodutos também. O que acontece? Alguns estudos mostraram que se a gente utilizasse os nossos efluentes, os nossos resíduos, né, do banheiro mesmo, assim, a gente conseguiria suprir 60% da demanda de fertilizantes para a Europa. Então, é um valor bem significativo, né? Acontece também uma outra coisinha. Então, vamos dizer assim que a gente pega esse fósforo, esse fertilizante, aplica no solo para alimentar as plantas. Só que no momento dessa aplicação, pela maneira que ele é aplicado, ele acaba sendo perdido. Então, ele se perde para os corpos hídricos, para os rios que estão ali naquele redor. Então, cerca de 35% desse fósforo que é aplicado, a gente perde. Então, a gente aplica e as plantas nem conseguiram absorver tudo que precisariam. Então, vai para os rios. Além disso, da gente estar perdendo, eles acabam causando um sério problema nos rios, porque o aumento elevado de nutriente, que é o fósforo, né? Nos rios, ele acaba causando a eutrofização, que é aquele boom de algas, né? Porque as algas também gostam de receber fósforo. Só que quando eu tenho muito nutriente ali para elas, muitas algas se desenvolvem. Isso não é ruim para os rios, né? Então, temos essa questão também acontecendo. E também a gente tem um número muito baixo ainda de percentual de coleta e tratamento de esgoto no Brasil. Então, vocês pensem, a gente come, né? A gente come lá uma alface, come uma fruta, uma verdura,
E esses alimentos, eles são ricos em fósforo. A carne também tem fósforo, né? E quando a gente vai ao banheiro, a gente elimina esse fósforo. Parte dele a gente assimila, mas parte dele ele é liberado na nossa urina e nas nossas fezes. E se o meu esgoto não é tratado, o que acontece com esse fósforo? Vai todo para o rio, junto com o meu esgoto. Então, isso é um cenário bem crítico, considerando que a gente tem ainda um percentual. A gente viu muitas notícias agora com o Covid, né? De como as pessoas não têm acesso a esgoto tratado, nem encanado, nem nada disso. Então, é bem crítica essa situação. Agora, se a gente pensasse em ao invés de uma economia linear, onde a gente só tira o fósforo, utiliza e depois descarta ele. Se a gente pensasse em ter uma economia circular, aonde do meu esgoto eu aproveitasse os subprodutos dele, em vez de jogar o esgoto sem tratar no rio, ou mesmo tratando o esgoto, se eu reaproveitasse os subprodutos que eu tenho ali, eu poderia gerar dinheiro. Por quê? Porque o lodo de esgoto, que é o produto do tratamento do esgoto, né, ele é rico em matéria orgânica, em nutrientes, em biopolímeros, tá? E tudo isso tem um valor, porque eu pago por nutriente, eu pago por um saco de fertilizante, tá? Eu pago, às vezes, por ter uma matéria orgânica para poder jogar na minha terra e enriquecer a água. Eu pago por biopolímeros também, que a gente já vai ver o que é. E a nossa urina e as nossas fezes, elas também acabam eliminando tudo aquilo que a gente ingere. Então, elas são ricas em metais, se a gente conseguisse extrair esses metais que a gente elimina, em fármacos, em nutrientes. Então, tudo isso aqui pode ser uma fonte de novos subprodutos, tá? De produtos que a gente já utilizou. Então, por isso que a gente fala que entraria numa economia circular. Ao invés de simplesmente eu despejar tudo isso fora, eu conseguiria reaproveitar uma parte, tá? Então, o que acontece? No meu trabalho de mestrado, a gente começou a pesquisar e entendemos que existe esse biopolímero, que se chama alginato. Esse biopolímero, que é esse pozinho amarelinho aqui de cima, ele é retirado de algumas algas, tá? Umas algas que estão presentes principalmente no hemisfério norte. E ele acaba sendo utilizado em várias indústrias farmacêuticas, têxtil, indústria de papel, tudo isso acaba usando esse alginato aqui, a gente nem sabe, mas ele é utilizado. E ele vem sendo transportado desses lugares do hemisfério norte para todo o mundo. E gira em torno de 318 milhões, lá em 2009 foi 318 milhões de alginato que foi vendido e gerou renda, tá? Então, ele acaba sendo um produto muito utilizado. A gente sabe que por ano são despejados milhões de toneladas de lodo, de esgoto, que normalmente vão para aterros sanitários. Então, a gente faz o processo de tratamento, o processo biológico, né, de tratamento dos esgotos, e um subproduto, uma parte do que resta disso, são os materiais sólidos e o resto de biomassa, que vira o lodo. Então, normalmente, esse material ele é seco na estação de tratamento de esgoto, ele pode ser reutilizado, mas a maior parte das vezes ele acaba indo para um aterro sanitário, tá? E quando a gente pensa em tratamento aeróbio, que é quando os micro-organismos eles utilizam oxigênio ali para fazer o tratamento, a gente tem uma retirada contínua de biomassa, de lodo, porque esses micro-organismos eles se reproduzem muito rapidamente. Então, eu não posso também deixar que tenha um boom de micro-organismos ali e o meu esgoto vire, que está sendo tratado, vire só micro-organismo. Então, eu tenho que estar sempre tirando essa biomassa, tá? E é essa biomassa que eu tenho que descartar em algum lugar. Então, a gente entendeu, né, alguns pesquisadores já vinham pesquisando e entenderam que esse lodo ele é rico em EPS, que é o que a gente chama de produtos extracelulares que são produzidos por esses micro-organismos. E essas proteínas e polissacarídeos que esses micro-organismos excretam, eles são ricos em um tipo de polissacarídeo, né, que forma gel. Então, ele tem a capacidade de formar gel. E o alginato, que é aquele produto que eu falei para vocês que é retirado das algas, ele tem justamente essa característica, ele é um gelzinho, tá? Então, também se pesquisou e entendeu que se a gente tirasse um outro subproduto de dentro desse EPS, que é o chamado Ali, que é um exopolissacarídeo parecido com o alginato, esse que é o nome dele, a gente conseguiria tirar cerca de 20% disso que está presente no lodo granular aeróbio.
essa animaçãozinha mostra isso para vocês, porque a gente tem vários tipos de lodo ativado que a gente fala que podem ser utilizados para tratar os nossos esgotos, tá? E lá na Holanda, eles começaram a desenvolver esse tipo de tratamento que é por lodo granular. Se vocês observarem esse copinho aqui da direita, o lodo dele ele é cheio de bolinhas. Então, o que que acontece? Eles fazem uma operação nesse reator e esses micro-organismos, essa biomassa, ela consegue ficar bem aderida ao ponto que ela forma uma bolinha, que é o grânulo que a gente fala. Diferente do lodo ativado que está aqui nesse copo do lado esquerdo. Então, se vocês observarem, a gente tem uma vantagem que está acontecendo aqui entre um e outro. O lodo granular, ele sedimenta essa biomassa, esses micro-organismos com parte sólida, muito mais rápido do que o lodo ativado. Olha aqui, ó. Ele sedimenta e deixa a água muito mais limpa do que do outro lado aqui, que demora muito mais tempo. Então, essa é uma vantagem desse tipo de tratamento do lodo granular. E, além disso, eles observaram que esse lodo granular aqui, ele é muito mais rico nesse tipo de produto que parece com alginato. Então, por isso que a gente foi estudar mais esse lodo granular aqui, tá? Existem já até estações de tratamento de esgoto em escala real que usam esse lodo granular. Aqui no Brasil, a gente já tem uma em operação no Rio de Janeiro, tá? Mas ela é bem comum na Holanda, na Europa, em alguns outros lugares assim. Então tá, então o objetivo do meu trabalho, só para simplificar para vocês, foi basicamente estudar essa recuperação desse biopolímero do tipo alginato, que é o Ali, tá? Então quando eu falar do Ali, vocês pensem que é uma substância parecida com aquele pozinho branco, tá? Ele não fica branco, porque ele vem do esgoto, né? Então ele tem uma corzinha marrom, mas as características dele se parecem com esse alginato, tá? E a gente extraiu isso de um lodo granular aeróbio, então é aquele lodo que faz umas bolinhas, tá? Que os micro-organismos ficam todos bem juntinhos numas bolinhas, tá? E daí a gente pegou, extraiu esse alho, e eu testei a aplicação desse alho, também fiz uma bolinha com ele, e isso daqui eu chamei de um novo absorvente. Então eu joguei ele em alguns tipos de soluções ricas em fósforo, para ver se eu conseguia retirar fósforo da minha água utilizando esse produto, esse alho, tá? Justamente para a gente ver. Se eu pegar essa bolinha, encher ela de fósforo, que ele retirou da nossa urina, por exemplo, eu poderia utilizar isso daqui como um novo biofertilizante. Então, aplicando isso daqui no solo, tá? Mas para isso eu tenho que garantir que ele também está livre de micro-organismos, que ele tem todo um monte de critérios, né, de sanitários para poder se aplicar. Então, o que acontece? Só para vocês entenderem a metodologia. Então, lá na UFSC, lá em Florianópolis, que é onde eu fiz o meu mestrado, a gente tinha 2 reatores pilotos. Então, eles não são em escala real, mas eles são reatores menores. Então, a gente tinha o reator 1 e o reator 2 aqui, nessas duas fotinhos. Eles se chamavam Bob e Patrick, do Bob Esponja. A galera gostava do Bob Esponja e resolveu colocar o nome deles de Bob e Patrick. Então, para esses reatores começarem a funcionar, a gente foi lá numa estação de tratamento de esgoto da Casan e pegou um pouquinho de biomassa que eles tinham. Então, a gente foi lá, tinha um processo de lodo ativado, a gente pegou um pouquinho de micro-organismos que eles tinham lá e começamos o nosso tratamento para elas começarem a se desenvolverem. Então, aqui dentro, a gente, com a operação do reator, mudando o tempo de aeração, a velocidade de aeração aqui dentro, o tempo de decantação, mudando as características de funcionamento dos reatores, a gente conseguiu produzir um lodo granular. Então, aquele lodo ativado, por conta da operação do reator, virou um lodo granular, tá? E é justamente isso aqui que a gente via. Então, essa aqui é uma animação que eu fiz, porque eu não cuidava do reator, eu não operava o reator. Isso eram outras meninas que faziam o doutorado e um outro mestrado lá que faziam isso. Então, se vocês me perguntarem coisas muito específicas da operação do reator, eu não vou conseguir responder, porque não foi parte da minha pesquisa. Mas eu ajudava elas a coletar o lodo. Então, de tempos em tempos, a gente tinha que retirar o lodo que era produzido ali, e era esse lodo que eu utilizava. Então, eu utilizava na minha pesquisa isso. Então, a gente tinha que ver se a sedimentação dele estava ok, se ele estava realmente formando os grânulos que a gente fala. Então, a gente ia lá no microscópio, olhava tudo isso, e daí, se ele tivesse granular, eu ia fazer os meus testes. Então, essa aqui é a animação mostrando o lodo se sedimentando, né? Então, depois que eu pegava aquele lodo, eu começava o meu processo, que era de extrair o alho. Então,
tinha aquela biomassa, aqueles micro-organismos ali, que era o lodo granular, e dali de dentro eu tinha que tirar primeiro o EPS, que é esse produto que é extraído, eliminado pelos micro-organismos, que faz parte, né, das células deles. O estudo do lodo era de onde? O lodo que eu estudei foi o lodo proveniente dos reatores pilotos. Então, primeiro, para os reatores começarem a funcionar, a gente pegou uma amostra de lodo da Kazan. Mas daí, depois, aquele lodo que era um lodo ativado, depois de um tempão, ele começou a virar lodo granular. Então, como a biomassa ela vai morrendo, os micro-organismos vão morrendo e nascendo de novo, eles vão sendo renovados, né? Então, o lodo que eu utilizei era o lodo dos nossos reatores pilotos. Então, eu testei tanto o lodo do reator 1 quanto o lodo do reator 2. Tipo, depois de 300 e poucos dias de funcionamento, tipo 1 ano de funcionamento do reator, tá? Então, primeiro era isso que eu tinha que fazer. Tirar o EPS, e dentro do EPS eu tirava o que eu chamava de alho, tá? Então, era isso que eu tinha que fazer. E para isso, então, eu pegava esse lodo, centrifugava ele, porque ele é muito rico em... Ele tem muita água, né? Então, tipo, eu enchia um tubo Falcon, que é um tubinho, assim, de plástico de 50 ml, com o lodo misturado com água, centrifugava muito rapidamente, e daí me sobrava, tipo, 5 ml de lodo. O resto era tudo água, então, ele é muita água ali dentro, tá? Então, depois com esse lodo centrifugado, eu pesava, e isso virava tipo uma pasta, assim mesmo, uma pasta de lodo, e daí eu pesava isso e começava o meu processo de extração. Então, a extração, ela se dava nesse processo alcalino, numa solução básica, né, com carbonato de sódio, e um processo quente. Então, essa chapa que ela aquecia e girava, uma mesa agitadora aquecida, e ia fazendo esse processo de extração. Tinha várias etapas que eu não vou explicar aqui para vocês, mas basicamente era sempre isso. Fazer a extração aqui nessa chapa aquecida por um tempo, depois eu tinha que centrifugar, jogar, mas fazer uma correção do pH, centrifugar de novo, fazendo várias vezes isso, até que no final eu obtive o meu alho, tá? Com esse alho, eu reticulava esferas. Então, eu pegava esse gelzinho que se formava, que era o alho, né? Que é justamente essa substância que parece com alginato. Isso daqui fui eu que fiz, tá? Eu pingando as bolinhas. E a gente reticulava ela numa solução de carbonato de sódio. E daí, essa solução aqui fazia com que esse meu gel virasse uma bolinha. Então, eu pingava ele aqui dentro, nessa solução, e ele virava essa bolinha aqui. Essa bolinha, que era cheia de cálcio em volta, né? Eu tinha que fazer uma lavagem dela. Então, eu peneirava elas nessa peneira e dava uma lavada para tirar esse cálcio que tinha sido utilizado para formar essa bolinha e juntar nessa bolinha aqui, tá? Então, era isso. Era bonitinho, mas era bem cansativo, porque eu tinha que fazer muitas dessas bolinhas, muitas mesmo, assim. Então, cada ensaio que eu fazia, eu tinha que fazer em triplicata, tinha que repetir ele várias vezes. Então, tipo, eu ia testando quantos gramas de bolinha que eu ia utilizar. Então, foi bem trabalhoso isso daqui. E nem sempre as bolinhas davam certo, depois eu vou mostrar para vocês. Quando elas davam certo, era bem bonitinho mesmo. Eu não contava elas, eu pegava uma massa delas, então uma quantidade em gramas. Mas a ideia é que, como era só eu que fazia, que fosse padronizado, né? Então eu não podia deixar que outra pessoa fizesse as bolinhas, porque cada um vai pingar de um jeito. Então era só eu que mexia com as bolinhas, tá? Então isso daqui, na verdade, é o que a gente chamou do nosso novo material adsorvente. Era isso daqui, o nosso adsorvente, feito de alho, de alginato. Dessa substância parecida com alginato, né? E eu também fiz bolinhas de alginato também, então reticulei bolinhas com alginato. Comprei um pozinho daquele lá que é feito das algas e fiz umas bolinhas, porque eu tinha que comparar como que esse alginato de verdade se compararia e comportaria, e como que essas minhas bolinhas que parecem alginato se comportaria. Então a gente fazia um processo de adsorção, que é o quê? Um processo físico, né? Físico-químico, na verdade, aonde eu tenho o contato desse meu material adsorvente. Vocês podem fazer material adsorvente de qualquer coisa. Tem gente que testa com casca de laranja, com casca de coco. Tem um monte de tipo de teste de material adsorvente, com resíduos de pesca, né? Tipo cascas de siri, essas coisas, para ver
o que eles conseguem tirar de uma solução aquosa. Então, ele pode ser bom para tirar metais da água, ou tirar nutrientes, ou tirar outras substâncias, cor, corante. A gente também teve um menino alemão que veio para cá, para o Brasil, e ele trabalhou comigo. Então, o trabalho dele, o meu, era fazer teste para retirar fósforo da água. O dele era fazer essas bolinhas também para retirar a cor da água. Então, a gente fazia umas soluções com os corantes e via o que ia acontecer, tá? Então, como é um processo físico-químico, eu tenho que controlar vários fatores. Então, eu controlava o pH, eu que tinha que definir, fazer testes para ver qual que seria o melhor pH de trabalho, a temperatura, concentração de fósforo, dose das esferas, que é a relação massa de esferas por volume que eu estou utilizando de solução, e a velocidade de agitação. Tudo isso era controlado, testado, até a gente encontrar os melhores valores. Por isso que eu tinha que fazer muitas bolinhas, porque eram muitos testes, né? E eu também usei aqui no meu experimento o que a gente chama de delineamento experimental, porque assim, eu poderia muito bem testar primeiro todas as temperaturas, pegar de pH de 1 a 12, testar qual seria melhor e depois passar para testar a temperatura. Só que daí aqui eu não combinaria as variáveis desse jeito. E pode ser que uma temperatura afete um pH de uma forma diferente se eu tiver diferentes valores de pH e diferentes valores de temperatura. Então, eu fiz um delineamento experimental que se fala. Então, eu mesclei todas essas variáveis para eu fazer para 3 temperaturas diferentes, 3 pHs diferentes mutuamente, tá? E assim sucessivamente para as outras variáveis. E daí o que a gente calculava, eu nem vou mostrar para vocês, porque eram muitas fórmulas. Eu tinha que calcular as cinéticas que a gente fala desses experimentos, tudo, um monte de fórmula associada a isso. Mas aqui, basicamente, as duas variáveis que mais importavam para a gente era a capacidade de adsorção, que relaciona as concentrações do material que eu quero tirar. Então, por exemplo, o fósforo inicial e final, o volume que eu estou utilizando e a massa de bolinhos, massa de adsorvente. E a eficiência de remoção do fósforo. Então, também, concentração inicial e final, multiplicando por 100, vai me dar o percentual aqui de remoção de fósforo. E daí eu fazia os ensaios de concentração de fósforo, né? Então, vamos dizer assim, eu pegava uma solução falsa, né, com um fósforo de laboratório, né, não era urina aqui, nesse primeiro momento. Então, eu sabia quanto de fósforo que tinha lá dentro. E daí eu fazia a quantificação. Então, vamos dizer que isso aqui era o inicial, tá? Tinha 100 miligramas de fósforo por litro. E daí, através do método do ácido ascórbico, que é o método para quantificar fósforo, eu ia medindo a cada 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, e assim sucessivamente até fechar algumas horas de experimento. Então, isso aqui ficava agitando e eu ficava o dia inteiro coletando amostras aqui de dentro, para verificar a capacidade de absorver fósforo ao longo do tempo. Então, o ideal é que no final de um X tempo, que ele determinaria aqui através do meu experimento, eu visse a maior remoção de fósforo possível, tá? E daí a minha amostra ficaria bem clarinha. Aqui o método ácido ascórbico, ele dá a cor azul para a amostra, então aqui na água, enquanto eu estou agitando, ele está transparente, mas quando eu coleto a minha amostra daqui, jogo nesses tubinhos e coloco o reagente aqui que dá essa cor, ele fica azul, tá? E daí eu vou ler lá no espectro de luz UV. Então, a minha metodologia consistiu em tudo isso daqui. Então, eu tinha que determinar qual que era o tempo de equilíbrio, então o tempo onde a concentração de fósforo não iria mais variar, qual que era a concentração de cloreto de cálcio, que era a solução que eu utilizava lá para pingar as minhas bolinhas. Então, as minhas bolinhas, elas eram reticuladas, que a gente fala formadas, junto com soluções de cloreto de cálcio. Então, eu tinha que ver, será que ele tinha que estar muito concentrado, esse cloreto de cálcio, pouco concentrado para fazer as bolinhas? Isso interferiria ou não? Avaliei as esferas secas e úmidas, então ela na situação que ela já estava feita, ou secando ela numa estufa, ela virava um pozinho. Daí eu avaliava os modelos que a gente tem de adsorção, modelos de Friendlich, por exemplo, Langmuir, são modelos que têm algumas equações associadas. Aí a gente fazia a otimização das variáveis, então aquelas variáveis pH, temperatura, concentração, dose de bolinhas, tudo isso eu fazia vários testes até encontrar o melhor valor, o valor que aumentasse a minha eficiência de remoção.
Depois eu fiz testes de desorção de fósforo. Então, imagine, essas bolinhas, elas encheram de fósforo, porque eu coloquei ela numa solução lá que tinha muito fósforo. Depois que elas encheram de fósforo, eu queria ver se eu colocasse ela em contato com uma solução de água, será que esse fósforo que ficou grudado ali, ele seria liberado com água ou com outro tipo de solução? Então, eu testei várias soluções para ver em que solução que ele liberaria esse fósforo, mantendo as minhas bolinhas inteiras ainda. E com base nisso, depois se ele liberasse o fósforo, talvez eu poderia reutilizar aquelas mesmas bolinhas de novo, tá? Porque vocês imaginem, se eu quisesse colocar isso num solo, essas bolinhas cheias de fósforo como um fertilizante novo. Então elas têm que ter a capacidade de se liberar esse fósforo no solo, por exemplo, quando chovesse, né, com água. Depois eu caracterizei essas esferas em relação a... Eu fiz uma análise de microscopia, uma análise de EDS, que é da caracterização da composição química dessas esferas, um monte de análises para entender a composição dela, tanto das bolinhas de alho, como das bolinhas de alginato, para ver se elas eram realmente semelhantes em termos desse tipo de caracterização. Porosidade delas, tudo isso. Aí eu fiz isotermas de adsorção, análise da cinética, que é o comportamento ao longo do tempo, né, dessa minha adsorção. Testei modelos termodinâmicos a fim de avaliar se eu mudasse as várias temperaturas, como que seria a mudança em relação à eficiência de remoção. E depois eu testei amostras reais. Então eu peguei a amostra de xixi mesmo, lá da UFSC, do banheiro da UFSC, e testei para ver, porque se o xixi ele é rico em fósforo, eu quantifiquei quanto de fósforo que ele tinha e via se as minhas bolinhas conseguiam tirar o fósforo que tinha na urina. E comparei isso com a CONAMA 357, que é a CONAMA que fala sobre o lodo de esgoto, de aproveitamento, né, de lodo de esgoto. Ele tem que ter algumas características, tá? Então, eu testei, como eu falei, amostras de urina do banheiro feminino, sola da UFSC. Então, tinha uma outra menina de um outro grupo de pesquisa, que era a Lenise, e ela fazia alguns testes com urina. Eu não lembro direito qual era o trabalho dela, mas ela pedia para a gente fazer xixi nos potinhos lá e utilizava a nossa urina num outro reator. Então, ela tinha essas urinas e eu aproveitei o estudo dela para coletar umas amostras, só para fazer um teste também. Então, na minha urina, antes e depois da absorção, eu fiz algumas análises. Eu analisei a DQO, que é a capacidade de matéria orgânica, digamos assim, da minha amostra, o nitrogênio, o sólido, turbidez, o fósforo, que é na forma de ortofosfato, e o pH. E daí eu também tive que fazer uns testes diluindo a urina, porque eu fiz uns testes primeiro com urina bruta, sem diluir, e ela é muito concentrada em tudo, então ficou bem complicado de fazer a absorção. Então eu fazia umas diluições dela para ver se com diluição ela melhoraria. Eu já tinha definido, né, o meu pH melhor sendo o pH de 6, a temperatura de 45 graus, e a dose das esferas de 4,5 gramas de esferas por litro de amostra. Então, aqui só para vocês entenderem alguns dos principais resultados, assim, um resumo de tudo, tá? Então, eu observei que aqui, esse N aqui é o nosso rendimento de produção de alho em relação à quantidade de esgoto que eu tenho. De lodo, né? Desculpa, não de esgoto, de lodo. Então, eu obtive cerca de 17% de alho de cada grama de lodo que eu tinha, tá? Então, é um valor relativamente baixo, assim, ou seja, 17%, vamos arredondar para 20%. 80% do meu lodo eu não utilizava, eu descartava ele mesmo assim. Então, pensando naquela questão de minimizar o quanto de lodo que ia para os aterros sanitários, eu não estava diminuindo tanto assim, tá? Porque o resto eu ainda teria que ir para aterro mesmo assim, né? Eu também observei que o processo de adsorção, ele acabava gerando uma cor turva na minha amostra. Olha aqui, ó. Ele formava o que a gente chamava de precipitado. Se eu deixasse essa amostra parada, ficava aqui embaixo uns cristalzinhos brancos. E eu comecei a entender que isso era uma ligação dos íons de cálcio com o fósforo. Por quê? Porque lembra que eu falei que a minha bolinha de alho, eu pingava ela numa solução de cloreto de cálcio, que é NaCl. E essa solução de cloreto de cálcio, o cloreto de cálcio, não NaCa, não Cl, desculpa. Esse cálcio aqui, ele se junta aqui na parede da minha bolinha de alho.
justamente para ele formar o que a gente chama de reticulação, que são umas gradezinhas assim que formam a minha bolinha, para deixar ela em forma de bolinha. E às vezes esse cálcio aqui, ele também tem uma boa afinidade com o fósforo. Então, ele acabava saindo e se juntando com o fósforo que estava no meio. E daí ele precipitava em forma desses cristais aqui. Então, parte da remoção de fósforo que eu estava obtendo não era de fósforo que estava entrando na minha bolinha, era de fósforo que estava se juntando com esse cálcio e caindo aqui embaixo, tá? Então, isso foi um resultado bem preocupante para mim. Eu quebrei bastante a cabeça nesse negócio aqui, porque não era o que eu queria, né? Não queria que acontecesse a precipitação. Eu queria que acontecesse a adsorção, que é o processo do fósforo entrar na minha bolinha. Parte estava acontecendo, mas não era 100%. Em relação à composição do Ali, né, a gente observou que eles são semelhantes ao alginato de sódio, sim. Principalmente porque ele é composto de carbono, hidrogênio, sódio e oxigênio. Alguns estudos já tinham observado isso, né? Basicamente, o Ali ele é composto de proteína, açúcar, ácido úmico e ácidos urônicos, tá? Isso daqui também um outro pesquisador já tinha observado e eu comprovei isso com as minhas análises, né, para esse lodo aqui especificamente. Eu também observei que a gente tinha uma redução do pH ao longo do processo, talvez justamente por conta desse processo de precipitação aqui, isso gera algumas reações químicas, talvez até o professor Adriano possa comentar melhor isso. Eu também observei que a estabilização desse pH que variava, ele parava de variar. Então, ele variava com 200 minutos de teste para o alginato e 120 minutos de teste para o alho. Então, essa diminuição do pH, como eu comentei com vocês, talvez estava relacionada com a precipitação do fosfato de cálcio, que é o cálcio que forma a minha bolinha junto com o fósforo que estava na solução. E ela também se estabilizava a partir de 120 minutos. A gente também observou que o nosso alho, a nossa bolinha de alho, ele é muito rico em água. Mesmo que a gente já tivesse centrifugado o lodo, cerca de 98% a gente tem de umidade nisso daqui. Então, ele é um gel mesmo, mas muito rico em água, tá? Então, as esferas de alho, em alguns outros estudos, chegaram a ter 93% de água, o meu chegou a ter 98% de água. Então, o que acontece com isso? Se eu pegar 2 gramas de bolinha úmido, ela se reduz a 0,056 gramas de bolinha seca. Mas eu usava a bolinha úmida, porque os meus testes mostraram que seria melhor, tá? Até porque a bolinha seca, ela se desintegrava inteira, ela deixava de ser uma bolinha, ela virava um pozinho, tá? Então, é isso que eu falei para vocês, né? Um dos resultados foi que foi melhor utilizar bolinhas úmidas, com uma concentração de cloreto de cálcio de 12,5%, um tempo de equilíbrio de 40 minutos, então depois de 40 minutos eu conseguia equilibrar, parava de oscilar a concentração de fósforo, né? Então ele estabilizava. O Ali, ele obteve melhores resultados em relação ao alginato nesses experimentos aqui. E eu também fiz alguns testes de caracterização antes e depois da adsorção. Vou mostrar para vocês, tá? Nesse primeiro momento, eu tinha entendido que a remoção de fósforo, ela era resultado da adsorção, ou seja, da entrada do fósforo nas bolinhas, mais a precipitação química. Então, essa junção de fósforo com cálcio, que precipitava naqueles cristalzinhos. Aqui, na verdade, mostra também uma outra coisa. A pesquisa é complicado, porque nem sempre vai acontecer aquilo que você quer. Não é isso. A pesquisa não é fazer o que você quer dar de resultado. É fazer o que você tem que fazer e avaliar que resultado que vai dar. É claro que eu gostaria que a minha bolinha fosse ótima, que ela removesse tudo que tinha de fósforo lá por capacidade dela mesma, porque esse era o intuito do nosso trabalho. Mas não foi isso que aconteceu, e eu observei que não foi isso que aconteceu. Então, eu não podia ser... como que eu posso dizer para vocês? Fingir que eu não tinha visto aquela precipitação acontecendo. Eu vi. Então, eu optei por relatar isso no meu trabalho, nos meus artigos. Em todos eles, eu comentei que essa precipitação acontecia. Então, a gente não tinha uma bolinha que era 100% eficiente nesse processo, tá? A gente, então, também testou a dessorção, né, que é isso daqui, ó. Então, a gente jogava as bolinhas em diferentes soluções, depois que elas estavam cheias de fósforo no final dos experimentos,
e daí eu avaliava se ela liberava o fósforo para o meio, mas se a bolinha continuava inteira, porque senão não faria muito sentido, né, eu dissolver a minha bolinha. Até poderia ser, mas o intuito aqui da desorção é a gente reaproveitar ela para regenerar, que a gente fala, tá? Então, a gente observou, com uma solução básica de NaOH, a bolinha se dissolvia inteira. Então, ela ficava dessa maneira. Com NaCl, HCl e H2O, ela não se dissolvia tanto. Só que a gente observou que os melhores resultados, mantendo a bolinha inteira e liberando o fósforo, foi com HCl, porque nesses outros dois aqui ele não liberava tanto fósforo para o meio, tá? Então, com ácido clorídrico, eu consegui liberar cerca de 60% na primeira desorção, tá? E no segundo ciclo de desorção, com NaCl, eu consegui ainda liberar 80%. No segundo ciclo, no primeiro ainda não. Os ciclos aqui de desorção seria o quê? Eu fazia uma adsorção para o fósforo entrar na bolinha. Depois eu colocava nessa solução para o fósforo sair da bolinha. Se a bolinha continuava inteira, eu colocava de novo numa solução para o fósforo entrar de novo. Então, meu segundo ciclo de desorção seria isso daqui. Eu avaliar como que ela estaria ainda liberando o fósforo depois de absorver pela segunda vez, tá? Que mais? A gente, então, encontrou uma maior remoção de fósforo com pH de 8 e uma adsorção real, que eu chamei, porque é o experimento que eu observei que eu tinha a menor precipitação possível, com pH de 4, tá? Que mais? Vamos ver. A gente também observou que realmente a gente tinha uma adsorção acontecendo. Essas figurinhas aqui, figura A, B, C e D, são as análises de microscopia eletrônica de varredura. Então, o que acontece? Eu peguei as minhas bolinhas e coloquei ele nesse microscópio super poderoso, que consegue aproximar muito as bolinhas. Então, aquelas bolinhas, eu estava enxergando ela assim, antes do processo de adsorção, tá? Depois do processo de adsorção, olha o jeito que elas ficaram, as mesmas fotos, tá? A gente observa que tem umas camadinhas que se colocaram sobre as nossas bolinhas, que são justamente as partículas de fósforo que se aderiram aqui. Então, a gente viu em outros estudos que também foram observado isso. Então, essa camada mais esbranquiçada é o fósforo que se ligou na minha bolinha, tá? Antes e após a adsorção. E que a bolinha, ela acaba sendo resistente à agitação e ao estresse químico, porque a gente conseguiu manter a estrutura da nossa bolinha depois dos testes de agitação naquela mesa agitadora, como vocês viram, tá? Então, como eu falei para vocês, como que eu observei que o pH de 4 ou o pH de 6 foi o melhor? Por quê? Eu observava que aqui eu tinha uma diferença de cor com pH de 8, certo? Ou seja, eu reduzia a concentração de fósforo aqui, tá? Em 23%. Só que aqui, o que aconteceu? Eu centrifugava as minhas amostras. Ou seja, eu fazia com que aquele precipitado de fósforo e cálcio ficasse sendo retirado da minha amostra. Depois de eu centrifugar, que eu fazia os meus testes. Então, eu via que quando eu centrifugava a amostra, ou seja, eu retirava isso daqui da amostra, obviamente ela ficava mais clara, ou seja, estava acontecendo o processo de precipitação química, que era a criação daqueles cristais, e a centrifugação estava removendo e estava diminuindo a minha concentração de fósforo em solução. Com o pH 6, ao centrifugar ou não centrifugar a amostra, ela continuou igualzinha. Ou seja, eu não estava tendo a criação dos cristalzinhos aqui nesse caso. Por isso que eu observei que os pHs menores, eles tinham essa melhor condição de não criar esse precipitado químico, tá? Que foi justamente o que eu observei aqui nesses gráficos, ó, para amostra centrifugada e não centrifugada, considerando os diferentes pHs. Então, aqui, pH de 4, ainda a gente tinha diferença de amostra centrifugada e não centrifugada, pH de 8 também, e o pH de 6 não. Por isso que a gente concluiu que, nesse caso aqui, o pH de 6 seria o melhor, justamente porque ele não cria aqueles precipitados, tá? Então, essa daqui era o que a gente chamava de isotermas, né, que mostram quais são os modelos que melhor se adequam. Esses modelos são equações químicas, eu tento ajustar ao meu comportamento, esses pontinhos pretos são os meus testes, né, então a cada
tempo eu fazia as análises, né, de fósforo, então eu avaliava a concentração de equilíbrio e a capacidade de adsorção no equilíbrio para cada um desses pontinhos aqui amostrais. E eu tentava ajustar com as diferentes equações. Então, observei que teve um dos modelos que melhor se ajustou nisso daqui. Então, esses modelos aqui, eles podem explicar algumas coisas. Então, eles explicam que a gente tem uma alta afinidade na superfície desse material, a adsorção, ela é favorável, a gente tem também uma adsorção favorável por conta de outros coeficientes que mostram isso, numéricos, né? Enfim, a gente foi detectando e concluindo como era a adsorção através desses modelos matemáticos aqui, tá? E aqui eu vou mostrar para vocês um problema que aconteceu. Tava eu, bela e formosa, fazendo as minhas bolinhas, né? Eu adorava quando elas ficavam desse jeito aqui, todas perfeitinhas, bem juntinhas, bem fortinhas. Só que nem sempre era isso que acontecia. Então, teve um processo que aconteceu. Como eu disse, não era eu que cuidava do reator, né? Eram outras pessoas. E uma dessas pessoas, ela foi viajar. Ela ia fazer o doutorado dela fora do país. E por conta disso, ela acabou deixando o reator meio parado. Só que eu ainda precisava de lodo. Então, o fato dela não estar monitorando o reator certinho fez com que, de alguma forma, não sei o que aconteceu, o lodo se desestabilizou. Os micro-organismos ficaram ruins, não estavam muito satisfeitos, e eu não conseguia mais fazer as bolinhas. Lembra como era aquele primeiro vídeo, né? Eu formava as bolinhas e elas ficavam bem escurinhas e bem firminhas. Só que delas começaram a ficar desse jeito, viravam uma folhinha de papel. Qualquer coisa que eu mexia com elas, elas se destruíam. Então, não tinha condição de eu fazer um teste de agitação. Qualquer agitação, em um segundo aqui, ela já se destruiria inteira. Então, eu fiquei por meses, muitos meses, acho que demorou uns 4 meses eu fazendo teste todos os dias, coletando lodo, cuidando do reator, daí colocamos uma outra pessoa para cuidar do reator, para ver se as bolinhas voltavam a funcionar. E elas foram voltar a funcionar lá por dezembro do ano, e eu, tipo, defendi em fevereiro. Dezembro elas voltaram a funcionar, então eu tive que ficar as férias ali, o restinho, tentando fazer o restante dos testes que faltavam e tentando terminar de escrever a minha dissertação. Então foi bem estressante isso aqui. Novamente, né, a gente vê como as coisas às vezes saem do controle. Você tem que ver como que você vai... A pesquisa é assim, né? Principalmente quando a gente está trabalhando com questões que dependem de micro-organismos, que era isso, né? Então eles ficaram desestabilizados por um tempo e não produziam mais aquele hidrogel do jeito que era formado no início. Então, só para vocês terem uma ideia aqui, ó, a diferença, eu ficava fazendo os testes de qualquer forma, né? Então, nessas primeiras figuras de cima, que vocês veem um alho quando ele não estava bom. Então, esse era a carinha do lodo, ele ficava mais melequento, mesmo depois de centrifugar, diferente de quando ele estava com uma consistência boa, bem durinho, assim, depois da centrifugação. Esse é o EPS, que é a primeira etapa da extração. Olha a cor diferente que ele tinha. Então, estava faltando alguma coisa aqui, que eu não sabia dizer o que era. Mas essa desestabilização causou essa alteração de características mesmo do meu EPS e do meu alho por consequência. Então, as bolinhas, elas ficavam achatadas, diferente de antes, que elas ficavam umas bolinhas bem redondinhas, né? Ficavam bem fraquinhas e qualquer teste de adsorção simplesmente desmanchava elas inteiras, diferente das minhas primeiras bolinhas, né? Onde quando eu fazia, mesmo depois de 1 ou 2 horas de agitação, elas estavam inteiras, tá? Então, esse é um desafio quando a gente está trabalhando com um lodo, né? A estabilidade dele, principalmente o lodo granular. Porque é difícil, às vezes, a gente conseguir a granulação, que é esse processo de deixar o lodo lá, aquela biomassa juntinha, né? E isso, às vezes, demora muitos dias. Então, foi cerca de 2 meses, 3 meses, para começar a voltar a ficar bom, tá? Então, a manutenção e condição operacional de um reator é bem importante nisso daqui, tá? A gente observou, eu fiz uns testes de algumas características entre esses dois lodos, e a gente observou que o lodo mais fortinho aqui, o melhor, ele tinha mais proteína e mais polissacarídeos e mais sólidos. Por algum motivo, a operação dele fazia ele ter essas características aqui, que faziam com que ele ficasse mais resistente. Agora, em relação à remoção de fósforo na urina, foi um desafio. Como eu disse, né, com a urina bruta, eu não consegui remover
Acho que eu não pus nenhum gráfico aqui, não. Eu não consegui remover muitas coisas, então eu fiz o teste antes e depois da absorção e o resultado foi horrível. Na verdade, as minhas esferas, elas liberaram até mais coisas da própria composição delas para a urina do que conseguiram tirar. A gente entende que a urina é um composto muito complexo, então além daquelas coisas que eu analisei, que foram poucas, né, nitrogênio, fósforo, DQO, pH, esses sólidos, esses 5, 6 parâmetros são poucos, porque como eu disse, né, a gente na urina libera metais, a gente libera, nós mulheres, hormônios, né, dos nossos anticoncepcionais. Então, pode ser que a minha bolinha tivesse a capacidade de remover outras coisas, e não o fósforo. Talvez ela estava dando lugar, tirando os componentes dela e absorvendo outras coisas. Só que daí eu teria que analisar tudo que é possível na urina, e não tinha condição de fazer isso. Então, a gente resolveu fazer uma diluição da urina, misturar a urina com água. Misturei 5 vezes e 10 vezes. E daí a eficiência começou a melhorar. Com 5 vezes de diluição, eu consegui remover 9% de fósforo, mas aqui eu tive uma oscilação muito grande, né? Eu tive um desvio muito grande entre as minhas réplicas. Então, não foi um resultado bom, não. Agora, com 10% de diluição, eu já obtive 60% de remoção com uma variação relativamente baixa, né? Então, aqui eu posso considerar um resultado mais aceitável, né? Mas, como eu disse, foram os resultados mais preliminares nesse sentido, teria que se aprofundar muito mais, tá? Então, a absorção, né, a partir de urina real ainda é muito incipiente para qualquer tipo de material absorvente. Poucos estudos ainda foram feitos nesse sentido, né? Então, tem muito campo ainda de estudo para ver qual material serve para conseguir absorver o que da urina, né? Porque tem muita coisa que a gente pode tirar dali, tá? Então, no final de tudo, depois de todos esses perrengues, eu consegui sim obter uma máxima remoção com a mínima precipitação, que é a formação daqueles cristalzinhos. Então, eu consegui 60% de remoção, basicamente, com um pH de 6, tá? Atendi ali alguns limites dessa resolução CONAMA, através da caracterização microbiológica. Uma outra menina continuou fazendo essas pesquisas, né, com urina. Ela ainda não finalizou, mas tentando avançar um pouquinho nessa questão, tá? A gente observou que o alho ele é limitado para absorver amostras reais, como uma urina, né? E é isso, o alho ele pode sim ser utilizado para remover fósforo, né, de substâncias que contêm fósforo, da urina ainda tem que ser estudado, mas ele tem esse potencial de depois de conseguir absorver o fósforo, ser utilizado como um biofertilizante, tá? Até porque, como biofertilizante, eles até conversei com um professor dessa parte de agronomia, ele achou interessante porque, como ele tem essa característica de gel, ele pode ser perdido menos no processo na hora que a gente coloca esse biofertilizante nas plantas, do que no processo que é usado comumente, que essa aspersão faz a gente perder aqueles 30% de fósforo, né? Então, talvez isso fosse uma forma da gente reduzir essa perda, tá? Eu queria fazer só uma reflexão no final aqui com vocês, porque assim, o lodo, ele já vinha sendo utilizado, ele mesmo, né, depois de você caracterizar ele na agricultura, desde 1997. No Brasil, a gente tem ainda poucos estados que utilizam isso. Então, a Sanepar, que cuida do estado do Paraná, ela já faz a aplicação do lodo mesmo, das suas estações de tratamento de esgoto, que não são granulares, tá? Lodo ativado comum. No solo, na agricultura. Claro que para poder fazer isso, a gente tem que ter uma análise muito rigorosa em relação aos micro-organismos, porque o lodo, ele é rico em micro-organismos. Pensa que é produto da nossa excreta, né? Então, claro que a gente tem que garantir que ele vai ter passado por um tratamento adequado para ser utilizado. Principalmente, ele não pode ser utilizado em culturas que são comidas cruas, por exemplo, alface, né? Porque a gente pode ter micro-organismos ali que podem ser prejudiciais. O estado de São Paulo, Rio Grande do Sul e Distrito Federal tem algumas ações de uso do lodo, né? Mas a gente está em 2021 e a gente não avançou tanto assim no uso disso daqui, pelo menos no Brasil. E outra questão que eu queria comentar com vocês é que já lá em 1669, esse pesquisador, o Wayne Branding, ele
chamou a urina de ouro líquido, justamente porque foi ele que descobriu que ao destilar a urina, a gente conseguiria obter o fósforo, obter esse produto tão rico, né? Por isso que ele chamou de ouro líquido a urina. Então, apesar da gente já ter o conhecimento disso, que a nossa urina é rica em tudo que a gente consome, a gente ainda utiliza muito pouco, faz pouco essa ciclagem dos nutrientes, esse uso circular da nossa economia para as coisas, né? Então a gente perde muita oportunidade nisso daqui, tá? Então é basicamente isso que eu queria trazer para vocês, que vocês entendam, né, que o lodo ele tem esse potencial, ele pode ser utilizado. Aqui a gente fez um uso possível, né? Mas tem muitos estudos que podem ser feitos nesse sentido, tá? Que a pesquisa tem essas limitações, às vezes dão coisas que não dão muito certo. As meninas, a Flora mostrou bastante isso no trabalho dela, né? Então, era basicamente essa conversa que eu queria ter com vocês. Então, não sei se alguém tem alguma dúvida, alguma consideração, talvez o professor Adriano queira comentar a parte química ali, de algumas coisas que eu posso ter falado até equivocada, sei lá. Eu vou esperar algum aluno falar alguma coisa também, porque eles tiveram essa parte da matéria de precipitação devido à formação de sais insolúveis. Inclusive, eu tratei com eles, Patrícia, nesse último período, puxando sardinha para química, né? Reações de dupla troca, em que dois sais que, num primeiro momento, são solúveis, quando se misturam, trocam um cátion com um ânion e formam um sal que é pouco solúvel em água, né? Bom, o que acontecia ali era um pouco isso, né? Essa competição, né? Do cálcio e do fósforo ali, né? Junto com do cálcio junto com o fósforo se ligando, né? Vou puxar então um pouco sardinha para a área de química, né? Primeiro, novamente parabenizar pela apresentação. As tuas apresentações, Patrícia, são apresentações que possibilitam ver na prática, né, o que o estudo que a gente transmite pode se tornar útil. A de ontem, por exemplo, maravilhosa com relação a uma aplicação real no dia a dia de um hospital, né? A de hoje, no que se refere a uma pesquisa como tu bem encaminhou a parte de introdução, assim, a importância e a dificuldade de se encontrar fósforo, né? Ultimamente, a gente tem lido, né, e o pessoal tem trazido novamente a questão do deserto do Saara, jogar partículas no ar, e essas chegam até a Amazônia e tem uma quantidade de fósforo, e isso é importante para a questão do crescimento da floresta. Então, assim, estudos que vão bem longe, quando muitas vezes a gente tem dentro de casa, no banheiro, algumas possibilidades de solução, né? Então, só amplificando um pouco o entendimento do que você já, de forma brilhante, aí já apresentou, né? Fazendo uma interação com o que os alunos já viram, né? Quando a professora Patrícia trata de adsorção, pessoal, ela está tratando de várias possibilidades de interações entre o composto, né, e o adsorvente. Interações intermoleculares que podem ser de polo, de polo induzido, pode ser interações íon dipolo e assim por diante, né? Então, a importância de saber sobre as interações intermoleculares, as formações de adsorção, e depois como fazer o processo inverso, né? Então, conseguir inviabilizar essa interação, né? A gente teve agora com os alunos, agora não, já na metade do ano passado,
a questão sobre o Covid, e o álcool e o detergente, conseguindo interagir com a membrana plasmática, né? Então, são aplicações que um conhecimento interessante de que as moléculas, os compostos iônicos interagem, podem justificar e até amplificar o conhecimento que vai ser útil, por exemplo, para extrair fósforo, seja na forma de fosfato ou de outros íons, de uma solução, né? Como tu bem lembrou, a pesquisa hoje em dia está bem avançada com o uso de cascas de algumas frutas, né? No Instituto, só para eu trazer também um pouco de pesquisa que já fizemos aqui no campus Camboriú, utilizamos casca de banana, porque o campus é um produtor grande de banana, né? E a casca de banana acaba conseguindo absorver metais, por exemplo, né? Inclusive, outro dia que alguém falou de fazer algum bolo com casca de banana, alguma coisa, eu só lembrei, cuida para ser uma casca de banana orgânica, né? Porque justamente a casca de banana é porosa e pode absorver algum produto químico e esse produto permanecer por um tempo maior. Ah, mas eu lavei em casa. Não, ela está absorvida. É o que a Patrícia colocou agora. A partir do momento que absorveu, tu tirou da solução. Para fazer o processo inverso, fazer o material liberar, todo um estudo extra. Todo um estudo extra. No caso de agrotóxicos, tem aquele tempo que o legume, a fruta deve ficar, né, para o agrotóxico se decompor ou então ser eliminado de alguma forma, né? Então, a questão de absorção, né, forças intermoleculares, para os alunos lembrar, a questão de interação, né? E a questão de precipitação, né? E daí, quando os alunos imaginam o ácido fosfórico, aproveitar porque senão, Patrícia, na disciplina, a gente trabalhou com sais, e daí tinha lá uma tabelinha de sais insolúveis. E daí, o aluno que escreveu, de repente, pode ter consultado aí suas escritas, né? Que o fosfato, o ortofosfato, né, como queira, ele é solúvel se está formando sal com metais alcalinos ou amônia. E com os outros ele é pouco solúvel. Então, teoricamente, o cálcio, o metal alcalino terroso, seria pouco solúvel. Mas, aí eu chamo a atenção para um ponto da pesquisa da Patrícia, assim, fundamental e que ela indicou bastante, que é um assunto do segundo ano, tá, pessoal? Vocês não tiveram ainda, é a questão de ajuste do pH. Né? Se a gente tem um fosfato, por exemplo, do ácido fosfórico, que tem 3 hidrogênios ácidos, em determinado pH ele perde um, em outro pH ele perde outro, e só quando está mais básico ele perde os 3. E só quando está mais básico ele perde 3. Você, professor, mas então é simples assim, é só ver o pH? Não, porque também não era em solução aquosa. Né? Tem todo um ajuste de ácidos, tem ácido clorídrico, pode ficar mais solúvel, menos solúvel. Então, são vários conhecimentos básicos que a Patrícia chama a atenção no trabalho dela e que servem para trazer para o aluno a importância de fazer pesquisa. Porque quando tu faz pesquisa, tu vai conseguir associar vários e vários conhecimentos e vai ter que correr atrás e vai ter que interagir com colegas de trabalho que já estão fazendo pesquisa em outra área sobre urina também, como a Patrícia colocou, né? E nesse momento aqui eu só tenho novamente a agradecer a Patrícia trazer essas apresentações tão práticas, né? Seja do trabalho no hospital de ontem, hoje, da prática de uma pesquisa, assim, envolveu muitos conteúdos e alguns conteúdos de química, inclusive, que os alunos já tiveram esse ano. Então, parabéns de novo, Patrícia. Espero que os alunos aí tenham lembrado aí de alguns conteúdos.
Claro que não é dessa forma simples que eu falei aqui, não é, né? A Patrícia deu um encaminhamento ali muito bem dado, que assim, ó, tem que fazer teste para ver como é que se obtém um resultado bom, possível, e se não for o que a gente deseja, descrever o que foi resultado justamente para posteriores trabalhos já a partir daquele conhecimento, né? Inclusive isso é muito bom, porque daí o teu trabalho serve como citação em outros trabalhos, né, Patrícia? Assim, um trabalho que é finito por si pode até não dar tantas citações quanto um trabalho que deixa uma brecha para novos, né, conhecimentos. Então, parabéns de novo, Patrícia, e seria isso que eu gostaria de chamar a atenção dos alunos para relembrar os conhecimentos de química. Obrigada, Adriana. Acho que foi bem importante você fazer esse link aí com eles. Realmente, assim, eu senti que o meu trabalho tinha muita base de química, e eu até tive que procurar um professor da química mesmo, um pesquisador lá da UFSC, para me auxiliar um pouco, porque algumas coisas ainda não estavam bem claras para mim. Então, assim, é muito importante entender esses conceitos básicos que o professor Adriano comentou, até coisas que eu lembro dele ter já explicado até na aula para vocês. Por exemplo, você saber fazer uma solução, como que a gente faz ser uma solução 12,5%, ou 5%, ou 2%, que era que eu tinha que fazer testes. Então, fazer soluções com diferentes concentrações, como que a gente faz isso? Então, é um conceito que vocês aprendem aí no curso técnico de vocês, e que vocês vão ver que vão usar para a vida inteira, assim. Então, é bem importante essa parte, né? E ver justamente que os trabalhos, eles são multidisciplinares, a gente não consegue fazer nada sozinho. Então, eu nem sozinha fisicamente, porque eu precisava de alguém que cuidasse do reator, alguém que me auxiliasse. Eu tinha uma aluna de iniciação científica que trabalhava comigo, que fazia algumas coisas junto comigo. Então, a gente sempre precisa de pessoas. E é por isso que também eu volto na questão do que eu até comentei ontem, de outras habilidades que cada vez o mercado vai exigir de vocês como profissionais, que não são só habilidades técnicas, mas habilidades pessoais, de conversar, de lidar com pessoas diferentes, enfim, de ter essa interação com outros colegas, tá? Mesmo de outras áreas. Às vezes a gente vê que tem pessoas que desprezam áreas que acham que são menos importantes, mas no fim falta um pouco essa visão de que tudo é importante, tudo tem a sua relevância, e tudo tem a sua dificuldade também. Muita gente fala assim, porque eu sou engenheiro não sei o quê, ou eu sou médico não sei o quê, o meu curso sim é difícil. Não, tudo tem sua dificuldade, qualquer graduação vai ter o seu desafio e a sua importância. Então, é legal a gente ter essa visão, né, para não desmerecer ninguém em todo esse processo, né, porque no fim a gente não sabe se depois a gente vai precisar bem daquele profissional que você falou, essa profissão não é importante. Então é isso que eu também queria trazer para vocês, né? Obrigada, então, pela participação de todos. Vou deixar a aula gravada, então, para quem não pôde assistir. E hoje, então, eu me despeço de vocês, né? Agradeço pela presença de todo mundo. Fiquei bem feliz de poder ter participado um pouquinho das aulas dos outros professores e ter tido essa interação, mesmo que curta, mas com vocês. Foi bem enriquecedor para mim. Espero que tenha sido para vocês também. Então, se ninguém for falar mais nada, acho que a gente encerra por aqui hoje, tá bom? Daí eu vou passar para vocês depois a atividade, então eu posto lá no Google Sala de Aula a atividade para vocês, tá bom? Abraço, então, gente. Tchau, tchau.